Olá, você aluno Fox Concursos, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula de informática? Vamos gabaritar as questões de informática aí na sua prova? Você já me conhece, né? Professor Érico Araújo, professor de informática aqui do nosso Fox Concursos. Nessa aula a gente vai falar mais sobre redes de computadores, né? Esse tema importantíssimo aí para a sua prova, esse tema que aparece em vários editais dos concursos públicos aí pelo Brasil. Mas se não aparece redes de computadores, vai aparecer internet. E se aparece internet, você também tem que entender os conceitos que a gente vai falar aqui nesta aula de agora, certo? Redes de computadores são dois computadores ou dispositivos, dois ou mais, né, computadores ou dispositivos conectados em uma rede trocando informações. Então essa é a definição. Um computador sozinho não é considerado rede, certo? Eu tenho 3 computadores na minha loja, mas 2 estão desligados. Estão em rede? Não, não estão em rede. Né? Tenho 3 computadores na minha loja, 2 estão ligados. É uma rede? Sim, é uma rede. Professor, não tem ninguém utilizando os computadores, mas eles estão ligados. Estão em rede? Sim. Quando eu falo trocar informações, não há necessidade de uma pessoa estar utilizando essas máquinas, porque os computadores, quando ligados e conectados entre si, eles têm uma técnica, uma maneira de trocar informações para que o tempo todo eles saibam que aquelas 2 máquinas estão ligadas e a qualquer momento pode ser enviado ou não, né, um dado ali para cada uma dessas máquinas, certo? Então, dispositivos ou computadores conectados trocando informações. Por que dispositivos? Porque hoje a gente tem smartphones, celulares, né, GPS, nós temos, por exemplo, a internet das coisas, né, televisão, geladeira, tudo isso conectado, né, na internet ou numa rede de computadores. Você pode controlar a sua casa por meio do seu smartphone, por algum aplicativo, da onde você estiver. Desligar uma luz, apagar uma luz, fechar uma cortina, ver o que tem dentro da sua geladeira por meio de aplicativos que estão interligados nesses equipamentos. Então, nós temos dispositivos conectados nas redes, certo? Antes da gente começar, eu preciso falar para vocês acompanhar o Fox aí nas nossas redes sociais, né? Se você se inscrever no canal do YouTube do Fox Concursos, você vai assistir muitas aulas de informática, muitas aulas de resolução de exercícios de informática, onde você vai poder baixar o material, resolver esses exercícios e depois assistir às aulas, certo? Nós também temos o Instagram e o Facebook, onde você vai ter informações o tempo todo, né, de tudo que acontece em relação a concursos públicos. E você pode também ouvir os podcasts, né? Tudo isso nas nossas redes sociais, certo? Muito bem, olha só, eu montei um desenho aqui de uma rede de computadores, ao qual nós temos alguns dispositivos, como um tablet e um smartphone, nós temos notebooks conectados via wireless e nós temos alguns desktops conectados via cabo, certo? E a gente vai começar falando do padrão Ethernet com cabo, certo? Então, pessoal, primeira coisa que nós precisamos saber, tudo que trafega por uma rede de computadores, não importa qual o tipo de rede, o arquivo ele vai trafegar em forma de dados. Como é que é isso, professor? Me explica aí. Ora, se eu estou recebendo um e-mail, certo? Estou recebendo um e-mail aqui, ó. Tá entrando um e-mail pelo modem ADSL. E esse e-mail é para o computador de número 2, certo? E ele vai entrar pelo modem, trafegar pelo fio até chegar ao computador de número 2. Esse e-mail, tendo ou não anexo, como é que ele vai trafegar aqui pela rede? Ele vai trafegar em forma de pacotes. Tudo que trafega numa rede vai trafegar em forma de pacotes. Dentro desses pacotes, eu só vou ter os números 0 e 1, certo? São os números binários, né? Então, esses pacotinhos, eles carregam muitas informações, que ao longo das aulas a gente vai explicando para vocês. Nesse momento você precisa saber isso. Um arquivo do Word, por exemplo, ele não vai... Tenho 300 páginas lá no arquivo do Word. Ele não vai trafegar esse arquivo inteiro. Ele vai ser quebrado em vários pacotinhos, né?
Não importa para nós, para a prova, quantos pacotes serão, porque isso depende do tamanho do arquivo, certo? E enquanto estiver trafegando desta forma, via cabo ou via rede sem fio, eles são chamados de dados, certo? Por que são chamados de dados? Porque dentro só vão ter números zeros e uns, e a gente, se pudesse olhar esses pacotes, a gente não entenderia nada do que tem ali dentro, porque você só ia ver números binários, certo? Muito bem. Quando esses pacotes chegarem ao computador de destino, chegasse aqui no computador de número 2, o que aconteceria com esses pacotes? Eles entrariam pela placa de rede desse computador, certo? Seriam processados pelo processador e esses dados, esses pacotinhos, virariam uma informação aqui na sua tela. Então, o que é uma informação? Uma informação são dados processados, certo? Guarde isso para sua prova. Tudo que trafega na rede, trafega em forma de pacotes, só números binários dentro deles. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. Quando a gente tem aqui o padrão Ethernet, certo? Que é o padrão com fio, a gente também tem que lembrar de uma outra palavrinha chamada guiada. Ou guiado, certo? Então, essa rede, vamos colocar guiada, né? Essa rede é uma rede guiada. Por que ela é uma rede guiada? Porque, como eu acabei de falar, os pacotes só trafegarão por meio do fio. Não tem outro caminho. Então, os pacotinhos são guiados pelo fio. Perfeito? Muito bem. Quando a gente tem aqui uma rede wireless, como eu tenho aqui, né? O que é uma rede wireless? Wireless é uma rede sem fio, ou seja, os computadores conseguem se conectar e não precisam do fio. São através de ondas, né? Através de frequência. Então, a wireless, o que acontece com ela? Ela é uma rede não guiada, certo? Então, a wireless é uma rede não guiada. Tranquilo? Bem, vamos lá. Quando a gente fala em rede guiada, né? Vamos falar aqui sobre a rede guiada, nós temos a possibilidade de utilizar essa rede com alguns tipos de cabos. E esses cabos a gente vai falar com vocês agora, falar sobre eles, porque eles são temas, né, de diversos concursos públicos aí, e você tem que conhecer esses cabos, tá bom? O primeiro cabo que a gente vai falar é o cabo coaxial, né? Esse que está na sua tela aí, onde ele tem um fio de cobre, certo? Ele tem um fio de cobre e esse fio de cobre aqui, ó, ele é revestido por uma capa de plástico, depois ele tem uma capa de alumínio, depois ele tem uma malha aqui de aço e depois ele tem uma outra capa plástica para proteger isso tudo, certo? Esse cabo coaxial, ele foi muito utilizado em redes mais antigas, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre modelo, a topologia barramento, topologia estrela, topologia barramento, topologia anel, onde esses cabos eram muito utilizados. Até hoje a gente ainda utiliza esse tipo de cabo, mas bem menos, certo? Então o cabo coaxial, ele tinha vários problemas. Ele tinha alta interferência eletromagnética e ele precisava de muitos pontos de amplificação de sinal. Ou seja, a cada 3 metros eu tinha que colocar um amplificador de sinal. Isso deixava a rede muito onerosa, muito cara, certo? Então esse é o cabo coaxial. E o cabo coaxial, ele utiliza os conectores chamados BNC, certo? Então, ó, aqui eu tinha um conector para poder conectar na placa de rede, por exemplo. Aqui eu tenho um conector para fazer uma ligação com mais outros computadores, né? Parece um T de ligação e é isso mesmo, né? Aqui vai na placa de rede, aqui vem um fio e aqui continua o fio, certo? E esse outro aqui é um terminador. O que é um terminador? Quando acabava a minha rede, obrigatoriamente eu precisava colocar um terminador desse no fio coaxial, porque senão a rede não funcionaria adequadamente, tá? Você precisa lembrar que é terminador? Não precisa. Você só precisa lembrar para sua prova que os cabos coaxiais utilizavam, né, os conectores BNC. Esse era o nome. Por quê? Porque a gente vai ver agora os conectores, né,
RJ45 e as bancas podem fazer uma confusão com vocês, dizer que o cabo coaxial utilizava o RJ45 e não é isso que acontece, certo? Bom, o outro tipo de cabo utilizado nas redes, e esse é o mais comum, esse você tem aí na sua casa, é o cabo UTP ou par trançado. Ele tem esse nome porque se você desencapar um fio desse, você vai ver que nós temos aqui, ó, 8 fios separados em 4 pares, né? Então ele tem algumas cores, as cores são padrão mundial, certo? E esses cabos, eles são conectados, esses fios são conectados aqui nessa ponteira chamada conector RJ45, tá? Esse conector RJ45, você já deve ter visto aí na sua casa, na empresa, ele é muito parecido com aquele de telefone, que é um pouquinho menor, e aquele se chama RJ11. Então cuidado com isso também na sua prova, porque o examinador pode dizer que o cabo UTP ou par trançado utiliza conector RJ11. Esse é do telefone e não do cabo de rede, certo? Esses cabos aqui, ó, essas cores que existe aqui, e é um padrão mundial, para que ela existe? Para facilitar a vida dos profissionais de informática, certo? Por quê? Existe uma sequência também padrão para você colocar esses fios dentro da ponteira RJ45, é um padrão mundial. Agora, esse padrão, ele é obrigatório? Padrão é para ser seguido, mas não é obrigatório, certo? Numa rede, você pode colocar qualquer sequência de fios ali dentro na ponteira, no RJ45. Só que na outra ponta, você vai ter que colocar a mesma sequência. E isso é um problema, né? Porque se você, por exemplo, eu gosto de uma sequência, certo? Eu sou um técnico de redes e eu gosto de uma sequência, trabalho numa empresa e coloquei todos os computadores na sequência que eu gosto. Num determinado momento eu posso sair dessa empresa, vem um outro técnico ali para a empresa e ele gosta de outra sequência. Aí ele vai pegar e tirar todo o trabalho que já foi executado, digamos que a empresa tenha 300 computadores, ele vai em cada computador e fazer uma sequência diferente? Não ficaria, o objetivo não é esse, né? Então quando a gente já tem uma sequência a ser seguida, e os técnicos e os profissionais de informática conhecem essa sequência, então eu trabalho na empresa, coloco essa sequência padrão, uma outra pessoa que vier trabalhar no meu lugar, ele pode ir a qualquer computador, ter que fazer uma nova ponteira dessa, ele já sabe a sequência de cabeça e não vai ter problema nenhum, tá? Então, para sua prova, você tem que lembrar o seguinte, existe uma sequência padrão. Essa sequência vai ser cobrada para você? Nesse momento não. Por quê? Normalmente se cobra isso para provas para técnico de informática, para analista de sistema. Para o seu concurso específico, para tribunais, para carreiras policiais, essa sequência não é cobrada. Tranquilo? Então, preciso só lembrar disso. Fio UTP, par trançado, 4 fios, 4 grupos, né, de 2 fios cada um, formando 8 fios e eles são trançados nos 4 grupinhos, como está aparecendo aqui na nossa tela, certo? E o nome da ponteira é importantíssimo você lembrar, tá? Tranquilo? Muito bem. Próximo fio que a gente vai ver é o fio de fibra ótica, né? O cabo de fibra ótica. Esse cabo, normalmente ainda nos concursos não são muito cobrados. E são cobrados especificamente em concursos ali que pedem mais tópicos subtópicos dentro do tópico redes. E aí então a gente precisa saber mais a fundo sobre fibra ótica. Mas sobre fibra ótica a gente só precisa lembrar o seguinte, ele pode conectar redes a longa distância, tá? Existem fios de fibra ótica para você conectar em redes locais e fios de fibra ótica ou cabos de fibra ótica para você conectar redes de longa distância, porque elas conectam redes até mais de 50 quilômetros. Tranquilo? E esse sinal, né, esses dados são transportados dentro desses cabos por meio de luz ótica, né? E essas ponteiras aqui, ó, os conectores, esses que estão na sua tela, são os conectores de fibra ótica. Como são vários e as provas ainda não cobram, né, sobre conectores de fibra ótica, eu só coloquei a imagem aqui para você saber que existem vários modelos de conectores de fibra ótica, certo? Então esses são os principais cabos, né, utilizados em redes de computadores. Aí você vai falar, tá, professor, mas por que principais? Tem mais outros modelos?
Pessoal, é o que acontece? No fibra ótica, a gente tem o multimodo e o monomodo, certo? E no fio UTP, nós temos categoria 5, categoria 6, nós temos cabos blindados, nós temos cabos que tem um fio de aço dentro deles para que ele possa ser tracionado, tá? Mas essas informações que eu acabei de falar para vocês, essas são as principais para a sua prova, para você acertar qualquer questão aí quando se trata de cabos e entender que, por meio dos cabos, é uma conexão guiada, tranquilo? Muito bem. Vamos falar da abrangência das redes, né? Outro tópico importante aí nas nossas provas, quando se trata de redes de computadores, e sempre cai essas palavrinhas, essas siglas aqui nos nossos computadores, tá? Bom, vamos lá. As redes, elas podem ser PAN, LAN, MAN e WAN, certo? Muito bem. Uma rede PAN é uma rede que você tem lá na sua casa, ou seja, uma personal area network, onde você tem lá o seu notebook, o seu smartphone, sua impressora ou seu desktop conectados lá no modem ADSL, por exemplo, né, trocando informações entre si via rede wireless ou com cabo, né, porque lá no nosso modem nós temos saída para o cabo, certo? Então isso é uma PAN. Então perceba que na minha casa eu tenho lá uma PAN, uma particular area network ou personal area network, certo? Fora da minha casa é possível ter uma PAN? É possível, mas tem que tomar um cuidado, certo? Por exemplo, eu estou aqui no Focus Concurso, ok? Aqui eu abro o meu notebook e conecto o meu notebook ao meu smartphone via Bluetooth, por exemplo. Isso é uma PAN. Por quê? Eu estou conectando os dois equipamentos meus e não estou utilizando a rede do Focus. Se eu utilizar a rede do Focus para fazer essa comunicação, já não é mais uma PAN, certo? Então, PAN tem que estar conectado, né, em dispositivos com a sua rede pessoal, tá bom? Muito bem. A outra rede que nós temos é a... Opa, deixa eu pulei aqui, ó. Vou falar para vocês. A LAN, né? O que é a LAN? Local Area Network. A Local Area Network é uma rede de uma empresa, de uma escola, de uma igreja. A rede do Focus aqui é uma LAN, certo? Então é uma rede local. E essa rede local, ela não tem um tamanho definido. Tendo dois computadores e é uma empresa, uma lojinha, por exemplo, que a pessoa lá tem dois computadores, é uma LAN, certo? Ah, é uma empresa gigantesca, tem 300 computadores, é uma LAN. Agora, você tem que entender que a LAN é só naquele local. A empresa pode ter filiais, mas saiu daquele local, foi para outro local, aí já é uma outra LAN diferente, certo? Então, estando na delimitação da empresa ali, pode ser um prédio, ou uma empresa que esteja uma quadra inteira de uma empresa que seja muito grande, aquilo é uma LAN, certo? Então, quantos computadores no mínimo eu preciso ter numa LAN? No mínimo 2. Quantos computadores no máximo? Olha, no máximo quanto a empresa suportar, né? Uma empresa pequena, por exemplo, não vai ter 300 computadores, certo? Então uma LAN é isso. E aí nós temos a MAN, né, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. O que é a MAN? A MAN é Metropolitan Area Network. Então eu coloquei essa figura aqui com muitos prédios, né? Tá, uma metrópole gigantesca para que você entenda direitinho isso. Digamos que aqui eu tenho uma LAN, ó, certo? Que eu tenho uma LAN, que vai se comunicar com essa outra LAN. Então elas estão se comunicando aqui, ó, via internet, que vão se comunicar com essa outra LAN aqui, ó, certo? Essas duas estão se comunicando. Então o que é uma MAN? São várias LANs se comunicando dentro de um único município, certo? Então, estando dentro da cidade, dentro do município, é uma MAN. E posso ter várias outras LANs conectando. Um outro exemplo aqui de MAN é, por exemplo, uma coisa chamada, uma siglazinha para você entender, chamada ISP, Internet Service Provider. O que é o Internet Service Provider? É o seu provedor de serviço de internet, né? A empresa que provê o serviço de ADSL para você. A integração dentro de um mesmo município de provedores de internet com você é uma MAN, certo? Metropolitan Area Network. Muito bem. Aí, se nós extrapolarmos os limites do município, onde a gente vai se conectar com computadores,
que estejam conectados aí pelo mundo todo, né? Pode ser continente, pode ser num países, isso se chama WAN, Wide Area Network, ou seja, né, a internet, certo? A WAN, um grande exemplo de WAN é a internet, ou seja, extrapolou os limites do município ali, ela se chama internet. Tá? Aí você vai falar assim, professor, mas dentro do município eu também não fico conectado na internet? Sim, fica, mas geograficamente falando de redes, né? Adaptando o tamanho das redes para que você possa entender isso, possa entender para a sua prova, assim que os profissionais de informática trabalham, ela se classifica dessa maneira. Uma rede bem pequena e uma rede gigantesca, imensa. Bem pequena a PAN, depois a LAN, MAN e o WAN, a nossa internet. Então é isso que você precisa entender para a sua prova. Por quê? Se na sua prova pode aparecer, por exemplo, que o seu computador está conectado numa WAN. E aí se aparecer esse termo, que é o Wide Area Network, você vai saber que o computador está conectado na internet. Tá? Então o examinador vai utilizar dessas palavrinhas, né, dessas siglas, para que você possa responder uma questão lá na sua prova, tá bom? Agora vamos fazer uma outra coisa aqui, ó, que na sua prova pode aparecer assim, ó, WPAN, WLAN, WMAN e WWAN. Sempre quando aparecer esse W na frente, ele tem conexão com wireless, com rede sem fio, certo? Com Wi-Fi, né? Então sempre que aparecer na frente dessas siglas, você vai ter que lembrar de rede sem fio, certo? Então, por exemplo, na minha casa, como é que eu posso conectar uma PAN? Ora, via Bluetooth, por exemplo. É o meio de eu conectar meus dispositivos via, né, que é a minha rede PAN. Então, Bluetooth, certo? Como é que eu posso conectar computadores numa rede, né, sem fio, numa rede local? Por exemplo, aqui no Focus, como é que eu vou conectar os computadores sem fio? Através da wireless, né? Então, através da wireless, eu estou conectando todos os computadores aqui e não preciso de fio, né? Vou precisar de equipamentos específicos para isso, né? Como o modem ADSL, né, wireless, e vou precisar também de access point, né? Equipamento que a gente vai ver nas próximas aulas aí, certo? Então vou precisar desses equipamentos para que minha rede funcione adequadamente, né? Porque a rede sem fio, ela tem algumas limitações. Por exemplo, se você está numa empresa que tem muitas salas, muitas paredes, então a rede wireless, né, essas paredes fazem com que o sinal chegue enfraquecido dependendo da distância que está um computador de outro. Então, nós precisamos ter no meio dessa empresa, em vários locais específicos, outros equipamentos para amplificar esse sinal, como por exemplo o access point, certo? Quando a gente fala em MAN, como é que eu posso conectar computadores em uma cidade, por exemplo, sem fio, né? Sem utilizar fios, sem fibra ótica, por exemplo? Ora, posso conectar via rádio, né? Em algumas cidades, e mesmo cidades de porte maiores, existem bairros que o sinal ADSL não chega, por problemas técnicos, por exemplo, o cabeamento não chega, certo? E, por exemplo, pessoas que moram na zona rural de um município, né? A zona rural faz parte da MAN, está dentro dos limites do município. Então, nesses locais, é possível poder acessar a internet, poder acessar uma rede de computadores via rádio, certo? Então, isso também favorece para que pessoas que estejam mais distantes possam ter facilidade de acessar o celular, o smartphone lá, ou o computador na internet, ok? E na WAN, como é que eu posso acessar um computador ou um smartphone que esteja lá do outro lado do mundo e sem fio? Via satélite, né? Então, via satélite é a maneira que eu tenho de fazer isso. Então, perceberam? Apareceu esse W na frente, você fica esperto, porque o examinador está querendo fazer referência à rede sem fio. E ele não vai dizer isso para você. Ele vai colocar dessa maneira, WLAN. WLAN, wireless. Tranquilo? WWAN, né? Wide Area Network. Como é que eu vou conectar? Eu, daqui de Cascavel, vou falar com um amigo meu via Skype lá no Japão. Ué, via satélite. Tranquilo? Então essas são as maneiras, pessoal, de se poder conectar numa rede para que você entenda a abrangência das redes de computadores
caso apareça alguma questão aí na sua prova falando desse tópico, né? E aí, claro, nós temos os fios, mas os fios hoje muito limitados às redes locais, com exceção da fibra ótica, que a gente vai conectar aí computadores e redes a longa distância, né? Muito utilizado para redes de longa distância. Nas redes locais, a fibra ótica ainda não é muito utilizada, porque o custo dela é mais alto do que uma rede com fio UTP, por exemplo, certo? E para se conectar fibra ótica numa empresa, precisa de equipamentos diferentes daquele que a gente usa numa rede com cabo UTP, né? Os conectores, o tipo de clipagem, tudo é muito mais sofisticado e torna-se caro, por enquanto, né? Essa tecnologia deve começar a se baratear aí com o tempo, porque cada vez mais as pessoas estão utilizando fibra ótica por causa da velocidade, por causa da segurança, por causa da garantia, né, de que a rede vai transportar aqueles pacotes e eles serão entregues. Ela é muito mais segura nesse tipo de entrega de pacotes, porque ela tem muito pouca latência, né? O que é latência? É você mandar uma informação num cabo de uma rede e esse cabo estiver esticado numa distância que não é o padrão. Por exemplo, o fio TP varia entre 80 e 100 metros. Tá? Existem algumas normas que variam de 80 a 100 metros, o máximo para você esticar esse fio. Se você esticar a 200 metros, vai haver conexão? Vai, mas vai haver uma latência, uma perca de sinal. Tá? Tranquilo? Delay, né? A palavra delay é demora na chegada do sinal. Né? Então eu mando uma informação, ela demora a chegar no ponto de destino. Latência é o enfraquecimento do sinal, certo? Já as fibra óticas não, elas têm uma capacidade de você poder estender um fio desse, esticar um fio desse a uma distância muito maior, velocidade da luz. Outro fator importante da fibra ótica é que ela não sofre interferência eletromagnética, certo? Se você colocar um fio coaxial ou um fio UTP próximo à rede elétrica, nós teremos problemas, teremos prejuízo, né, na transmissão dos pacotes. Então eles sofrem interferência eletromagnética, sofrem interferência de ruídos no fio, né, no sinal. E já na fibra ótica nós não temos esse problema. Tranquilo, pessoal? Então com isso a gente encerra mais uma aula falando para você sobre redes de computadores. Tranquilo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.